espero esse dia chegar, todo o povo reconhecerá. Eu aguardo, Ele vem me buscar, toda a terra o confessará. Eu não sei quando será, mas permanecerei em fé. Enquanto Ele não chegar, viverei a declarar: venha o teu reino e tua glória. Quando os céus se abrirem, eu estarei ali, diante do trono, clamando santo. É o fim da dor, é o meu Senhor que vem. Ele vem sobre as nuvens, Ele vem com poder. Nada e ninguém poderá deter. Maranata, Ele vem me buscar. Esse dia logo vai chegar. Eu não sei quando será, mas permanecerei em fé. Enquanto Ele não chegar, viverei a declarar: venha o teu reino e tua glória. Quando o céu se abrir, eu estarei ali, diante do trono, clamando santo. É o fim da dor, é o meu Senhor que vem. Venha o teu reino e tua glória. Quando o céu se abrir, eu estarei ali, diante do trono, clamando santo. É o fim da dor, é o meu Senhor que vem. Ele nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha.
vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. Tu és mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego,
Vamos continuar o nosso tema que temos trabalhado, felizes. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, e hoje vamos tratar do versículo 8. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Amém? Todos acharam amém? Amém. Então vamos ler o versículo 8 que diz assim: Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Vou ler novamente. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Amém? Pai, fala conosco nessa manhã. Nós te agradecemos pela tua palavra, Pai, e por como temos aprendido, Pai, com essa série. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor tem falado muito ao meu coração, Pai. E que em nome de Jesus possamos sair daqui realmente renovados, Pai, pela tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, como eu havia dito na semana passada, a partir da bem-aventurança de semana passada, do versículo 7, agora nós entramos nas bem-aventuranças que falam não só do nosso posicionamento sozinhos diante de Deus, mas fala da felicidade em viver na comunidade, em comunidade, a felicidade que é servir, a nossa relação com o próximo. Se nas 4 primeiras bem-aventuranças nós falamos a respeito da felicidade que é se ver sozinho diante de Deus e perceber a realidade do ser, e assim perceber também quão maravilhoso é estarmos diante do único que supre essa necessidade. Agora, a partir da última bem-aventurança, nós passamos a falar a respeito da felicidade que é viver o reino de Deus agora na direção do próximo. No entanto, quando a gente olha para esse versículo, dá a impressão que não. Dá a impressão que Jesus voltou a falar de um âmbito ou de um aspecto que é somente pessoal. Porque a bem-aventurança diz o seguinte: bem-aventurados puros de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus, pois verão a Deus. É importante a gente entender o contexto. Quando Jesus fala a respeito da pureza de coração, e se você lê o ministério todo de Jesus, você vai perceber que Jesus ele tinha uma grande oposição, que era justamente os fariseus, né? Os agentes da lei, os religiosos da época. E qual era o problema do religioso da época? E, inclusive, é o mesmo problema dos religiosos dos nossos dias. É o seguinte: o religioso ele está preocupado com a aparência. E era justamente com isso que Jesus lutava. Você vai olhar depois, você vai ler depois o Sermão do Monte inteiro, e você vai entender e vai perceber que Jesus ele vai tratar de que o ser humano ele precisa se preocupar com o que está nele, internamente. Ele precisa se preocupar com a transformação interna, para que essa transformação interna legitime a transformação externa. Legitime, ou seja, torne verdade o que se faz. Qual era o problema dos fariseus? Os fariseus eles batiam muito forte na pureza cerimonial, na purificação cerimonial. Vocês lembram daquele fato em que Jesus tem uma discussão com os mestres da lei, porque os discípulos de Jesus não lavavam as mãos? Porque eles chegavam famintos e comiam? E então havia uma discussão. Ali não era uma questão de higiene, mas era de fato uma questão da lei. Os mestres da lei eles eram muito preocupados com a aparência, com a questão cerimonial. Para vocês terem noção, se um samaritano, okay, que não era um judeu, se um gentil passasse entre 2 judeus, eles eram considerados impuros. E eles precisavam passar por um processo de purificação. Se uma mulher, sabe aquela história da mulher do fluxo de sangue, quando ela toca em Jesus? Ali, Jesus não só está atingindo aquela mulher, curando, como ele está também revelando uma grande falha na religião dos religiosos da época, porque acreditava-se que se uma mulher com o fluxo de sangue tocasse num judeu, ele era considerado impuro por causa daquela situação. E aí ele tinha que passar cerimonialmente, ou no âmbito de culto, por um processo de purificação. Mas quando nós olhamos para a fala de Jesus, quando nós olhamos para a vida de Jesus, você vai perceber que Jesus vai a todo momento dizer o seguinte: olha, o problema, e inclusive nós temos um versículo que fala isso, o problema não é o que entra, mas o que sai. Abra sua Bíblia em Marcos.
Rapidamente, só para você entender o que eu estou dizendo. Marcos capítulo 7. Deixa marcado aí, se você quiser, o seu Mateus. Marcos capítulo 7. Olha o que diz o versículo 21. Marcos 7, 21. Vamos ler a partir do 20. E continuou. Todos acharam? Marcos 7, versículo 20. E continuou. O que sai do homem é que o torna impuro. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. O que acontece, basicamente, era o seguinte. Jesus estava dizendo assim para os judeus e para todos da época: não adianta você ter uma atitude boa se internamente você está corrompido. Porque é justamente a pureza precisa estar no homem, mas o homem não é capaz de fazer isso sozinho. Por isso que Jesus, ele fala com os samaritanos, ele anda com prostitutas, ele anda com os beberrões, ele anda com os pecadores e não se contamina. Porque justamente a pureza que nele há não permite que essa contaminação externa o contamine. Por isso que Jesus, então, é o puro que contamina, por assim dizer, contamina o impuro. Então ele é o puro que torna o impuro puro. E não o inverso. Com Jesus não acontece o contrário. Pensa o seguinte, é por isso que o cristão... Esses dias eu estava ouvindo uma pessoa pregar e ela disse assim: por isso que você tem que ir lá na Dom Pedro e pregar para prostituta. E não... Amém, glória a Deus, tem mesmo. Por isso que você tem que ir lá na Industrial e pregar para travesti. Amém. Agora, o que precisa ver é o seguinte: se a pureza que há no seu coração te capacita a ir e não se contaminar. É por isso que uma pessoa que já teve problema com álcool, por exemplo, dificilmente, em um curto prazo, vai conseguir ir pregar num bar. Porque a questão que fica, e só a pessoa consegue avaliar o seu coração, e Deus, na verdade, em alguns momentos nem a pessoa consegue, no início, somente Deus sonda e conhece o coração. O Salmo 139, o último versículo diz isso, os dois últimos versículos. Somente Deus sonda e conhece o coração e sabe se há algum desígnio. Então, para dizer o seguinte, não adianta ir pregar para a prostituta, se a pessoa que vai fazer isso, que é uma boa aparência, internamente no seu coração, não está pura o suficiente, ou não está nesse processo de santificação, de purificação suficiente para não se contaminar com o pecado. Vou dar um exemplo bíblico. Moisés, ele está lá, ele vive na realidade egípcia, da realeza egípcia, ok? Do Egito. E de repente ele vê uma injustiça. E o que ele faz? Ele não vai lá e promove a justiça quando ele mata um egípcio que estava maltratando um hebreu? Vocês lembram dessa parte? Ele não está fazendo aquilo que o Senhor viria o chamar para fazer, que era libertar um hebreu? Sim, mas qual é o problema dessa atitude de Moisés? Que ela brota de uma má motivação. A justiça que Moisés promove naquele primeiro instante tem como motivação a sua justiça humana. E aí eu vou fazer um salto lá para Tiago que diz que a ira do homem não promove a justiça de Deus. Então o que Deus faz? Retira Moisés daquele lugar. E Moisés entra num processo de purificação, num processo de disciplina, no processo de discipulado, de estudo, de preparo. Aí então Moisés vai retornar para fazer justiça aos hebreus. Mas perceba que agora a motivação de Moisés é outra. Agora ele vai porque Deus mandou. Não adianta ter uma boa ação aparente se no interno, se no interior, aquilo não brota de uma pureza. Para Deus, não importa. Porque no fim, a ação é boa? É boa. Mas a questão é o seu coração.
Porque o cristão, individualmente, ele tem uma preocupação: ver a Deus. O habitante do reino quer ver o rei. A ovelha do pastor quer ver o pastor. E aí, como nós lemos lá em Hebreus, o texto nos diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Porque sem pureza de coração não é possível. E esse ver a Deus, entenda, não é ver especificamente. Mas ver a Deus é uma expressão figurativa para dizer ter comunhão com Deus. Ou, em outras palavras, dividir dos mesmos motivos, dos mesmos desejos, da mesma vontade. É por isso que Jesus vai dizer, olha, eu vos envio como o Pai me enviou. A pureza do coração de Jesus se dá pela motivação dele de que tudo que ele faz é para manifestar a Deus. É por isso que a cruz é escândalo. É por isso que a cruz é chocante. Sabe por quê? Porque assim, toda atitude boa do homem tem como objetivo final ou motivação inicial ele se dar bem com aquilo. Então a filantropia humana, ela traz escondida, mesmo que você não saiba, do indivíduo, uma motivação. Olha, eu vou fazer essa filantropia, né, ou vou fazer essa doação, porque eu vou ser conhecido como uma pessoa generosa. Percebe que a motivação ela está maculada? Agora, quando nós olhamos para a ação de Jesus na cruz do Calvário, não encontramos motivação focada nele. Não encontramos nele interesse para ele. Quando olhamos para o que Jesus faz na cruz, não nos revela o interesse final dele. É como alguém dizer assim, tá bom, Jesus é bonzinho, né? Tá curando todo mundo, tá fazendo... multiplicou pão, vamos ver o que ele quer com isso. A gente não tem isso? Quando alguém vem, sabe aquela expressão? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Porque, o que essa expressão quer nos dizer? Que é o seguinte, isso aí é muito bom para ser verdade. Então, quando Jesus ele faz o que faz, o ser humano fica naquela, vamos ver, o que ele quer de mim? O que ele está querendo? E quando você vê Jesus na cruz do Calvário, no fim da vida você fala assim, e aí? Não vai se revoltar? Não vai virar o jogo? Não vai? Não, e ele morre. E aí o ser humano, ele não consegue. O ser humano que não tem pureza do coração para comungar das mesmas motivações e vontades de Deus, o ser humano impuro não consegue lidar com a cruz de Cristo. Não consegue lidar com isso. O ser humano impuro não consegue lidar com o dar a outra face. O ser humano impuro não consegue lidar com a ideia de dar sem querer nada em troca. A gente não consegue. O ser humano impuro não comunga dos desejos e objetivos de Deus. Mas então Deus envia o seu Filho. E ele sim é capaz de nos purificar. Purificar o nosso coração. Nessa época, quando se fala do coração, o coração ali não era uma questão sentimental e emocional. O coração para o judeu, ou no linguajar da época, queria dizer o seguinte, o centro da sua personalidade. O centro da sua personalidade é o seu coração. É aonde está a sua motivação. O porquê você faz isso. O porquê você faz o que faz. E aí eu te convido a fazer uma pergunta para você mesmo. Por que você vem à igreja? Por quê? Por que você ora? Essa é a pergunta. Por que você ainda lê a Bíblia? Eu lembro de um dia que eu me fiz essa pergunta quando eu era adolescente, e a gente estava no trabalho lá, e aí uma pessoa falou assim para mim, mas por que você vai na igreja? E no primeiro instante eu não sabia responder. Eu não tinha uma resposta para mim. Eu, logicamente, como um crente de carteirinha, dei várias respostas que você fala, nossa, fala bem. Só que internamente, aquela pergunta me pegou, porque eu não sabia responder sozinho. Por que você vai fazer isso? Por que você continua aí? Por que você vai na igreja? Sozinho, eu comigo mesmo. Eu não tinha uma resposta que eu mesmo falasse para mim, tá aí, é isso aí. Quer ver outro exemplo? Por que você trabalha? Se responda a isso. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que o cristão, baseado na teologia do trabalho, que começa lá em Gênesis, do versículo 2, o cristão não trabalha para ganhar dinheiro. O cristão trabalha porque ele entendeu que na gênese do ser humano, a glória do ser humano
que divide a sua semelhança com Deus, está em organizar. Porque quando você olha lá, rapidinho, isso não está no script, mas só para você entender o que eu quero dizer. Gênesis capítulo 1. Gênesis é fácil de achar, né? Aí, não precisa nem... Gênesis 1. Vou ler o versículo 1 e depois eu vou ler o versículo 2. Meu foco é o 2, só para não perder o contexto. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Aí o versículo 2. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 3. Disse Deus, e aí ele começa a criação. Veja, o texto aqui diz, a terra era sem forma e vazia. No original, essa expressão quer dizer o seguinte, não é que a terra não existia, é como dizer que ela estava bagunçada, estava desorganizada, estava zoado. E aí a criação de Deus se dá em quê? Em ele organizar, em ele ajeitar. Ele então, o trabalho para o homem, perceba, Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. Então, a glória do homem está em manifestar a Deus. Quando o homem faz aquilo que é semelhante a Deus, ele está retornando ao plano original, ok? Então, quando nós olhamos aqui para esse versículo 2, percebemos que a glória de Deus na criação está em dar forma àquilo que estava informe, estava bagunçado. Por isso que por mais que nós trabalhemos para ganhar dinheiro, e infelizmente uma motivação que nem sempre, para não dizer nunca, ela é satisfeita, porque quanto mais você ganha, parece que mais você quer. Mas por isso que quando a gente faz alguma coisa, e aí cada um vai ter a sua habilidade ou a sua alegria maior. Quando você faz algo que você organiza, sabe quando você arruma o seu guarda-roupa? Quando eu era adolescente eu não sabia isso. Hoje eu sei um pouco, certo? Sabe quando você limpa o carro? Sabe quando você ajeita a coisa e você fala, aquela alegria? Porque você retorna. Você fala assim, olha, isso tem sentido. Então perceba que o homem cristão, o ser humano cristão, ele não trabalha para ganhar dinheiro, mas ele trabalha para organizar as coisas, para ajeitar. Então é como dizer o seguinte, a gente chega aqui às vezes para ensaiar, e aí a gente ouviu, cada um ouviu na sua casa, e a coisa também, né? Cada um ouviu, e cada um tem um ouvido, tem um nível musical e tal. Aí começa a tocar, tá meio... né? E dependendo da sensibilidade de cada um, vai irritando um pouco mais, um pouco menos, mas a gente vai ajeitando, faz isso, faz aquilo, e quando... ajeitou. E aí, internamente, a gente tem um quê de falar, olha, alguma coisa aconteceu, que as coisas se organizaram, e existe uma glória nisso. Existe. Porque motivados não pelo ganhar algo ou por aparecer, mas pelo organizar o que desorganizado está, então a glória de Deus se manifesta através do homem viver a semelhança. Então perceba que, quando nós encontramos a Jesus Cristo, nós encontramos aquele que é puro na motivação. Então, a questão que fica dessa bem-aventurança, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus, pois participarão com Deus da sua vontade, participarão com Deus dos seus desígnios, da sua motivação, dos seus objetivos. Mas aí a questão que fica para mim dessa bem-aventurança é, como avaliar a pureza do meu coração? Como saber se meu coração está sendo purificado? Para usar um outro exemplo, por isso que não adianta um médico saber fazer uma operação bem feita se ele não lava as mãos antes. Eu gosto dessa ilustração que o pastor Zé Machado usa para falar sobre santificação. Que ele fala que é o seguinte, a santificação para o cristão é como um médico que estava mexendo numa planta lá, cuidando num jardim, aí está com a mão toda suja, alguém liga para ele, uma operação agora para você fazer. E ele com aquela mão suja sai e vai fazer a operação. Essa operação vai ser boa? Vai ser uma lástima. Porque existe a questão da asepsia. É necessário estar limpo para que se faça aquilo que precisa ser feito, um médico. O cristão é a mesma coisa. Não adianta fazermos... a gente vem à igreja, a gente faz doações, a gente oferta, a gente canta, a gente lê a Bíblia, a gente ora. Mas qual é o objetivo?
Qual é a intenção do coração? O problema é que algumas vezes a gente sabota. Não, eu venho aqui para glorificar a Deus. Vem mesmo. Vem mesmo, porque às vezes a gente está no louvor e a gente está aqui. E aí eu não estou querendo dizer que você tem que ficar dançando aqui que nem os bonecão de posto. Não. Mas é que o nosso corpo expressa o que o nosso coração traz. A Bíblia diz que o coração alegre faz o que com o rosto? E se a alegria que o Senhor põe em nós é a nossa força, qual é o motivo que nos desanima? Porque se eu digo que um salário baixo tem me desanimado de fazer um trabalho bem feito, eu estou dizendo qual é a minha motivação com o trabalho, que é o dinheiro. Agora, se a minha motivação no trabalho fosse expressar a glória de Deus, no organizar, no fazer, no mudar a situação, pronto, o dinheiro vem consequentemente. E eu digo isso, meus irmãos, porque nesse interim, hoje é dia dos pais, e muitas vezes com o Natan eu me pego nessa situação. O Natan às vezes me coloca num lugar desconhecido para mim, de ira, de eu falar, meu Deus do céu, o que eu faço para ele entender? E aí, quando eu vou corrigir, eu vou dar bronca, eu me pergunto, peraí, eu vou corrigir ele porque eu estou com raiva ou porque eu quero que ele entenda? É porque eu quero que ele aprenda? Ou às vezes a gente está num ambiente público, e aí isso vem da minha mãe, tá? Aí eu vou ter que entregar, não vai ter como. Eu tento não fazer isso. Uma vez, sabe o Walmart, que tinha um Walmart na Avenida do Estado? Lançou o Walmart. Fechou o Walmart, só para vocês terem noção. Lançou o Walmart. Vamos no Walmart. 4 filhos, loucura total. Aí vamos lá. Aí vamos para o Walmart e tal. E 4 filhos, você imagina, né? Eu não seguro 2, fico pensando. 4, o que minha mãe fazia? Sem coleira. Aí, estamos lá, aí tal. Aí meu irmão, o Nino sempre foi mais, né? Aí sumiu o Nino. Aí sumiu o Nino, e cadê o Nino, e cadê o Nino? E minha mãe, ele vai aparecer. Minha mãe sempre foi me desencanar, não conta isso tudo bem. Mas, meus irmãos, de repente, no Walmart. Atenção, senhora Érica Fernandes. Seu filho aguarda. Hoje eu sei, na cabeça da minha mãe, sabe o que aconteceu? Todo o Walmart parou e se voltou para ela dizendo, que mãezinha é essa, hein? Na cabeça dela aconteceu isso. Provavelmente ninguém prestou atenção, porque a partir do momento que falou Érica Fernandes, ninguém associou o nome, então, vida que segue. Porque o nosso orgulho nos coloca como protagonista do mundo, né? Você às vezes cai na rua, você acha que todo mundo está olhando, mas ninguém está olhando, né? Está num ambiente, as pessoas... sempre a gente acha que a gente é o centro, né, das atenções. Aí, gente, as compras tudo lá, minha mãe só pegou e falou, vamos embora. Pegou os outros 3 filhos, meu pai como sempre obediente, sempre muito sábio, fomos. Chega lá, meu irmão está balançando as perninhas no balcão, assim, ó, sentado no balcão, cara de Natan. Aí minha mãe vem, daquele jeito, e as coisas voando em volta dela já. Minha mãe pegou meu irmão, gente, a gente ficou sem voltar no Walmart por uns 5 anos, até trocar o quadro de funcionários inteiro. Fim da história é que o Walmart fechou. Brincadeira. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, com esse exemplo. Eu me vejo nessa situação, porque por ser parecido com ela, eu fico me perguntando muitas vezes, será que eu estou corrigindo meu filho num ambiente para eu mostrar para as pessoas que eu sou, olha como ele é poderoso, ele é brabo, hein? Ou será que realmente eu estou querendo corrigir meu filho para não permitir que lá na frente ele fale, ou para que ele compreenda? Porque isso fala a respeito do meu coração. E isso é coisa que você não vê. Isso é coisa que ninguém sabe. Mas só eu e Deus. Porque o coração é o lugar onde o homem não encara os olhos das pessoas, mas está de frente com os olhos de Deus. E no coração o homem se vê cara a cara com Deus a respeito do que ele faz para o próximo. Então se alguém faz uma doação, faz uma oferta ou dá um abraço, mas no seu coração há outra intenção, que não a de expressar a glória de Deus, é necessário que se pare o que está fazendo, assim como Moisés se reclua
e vá ser discipulado a respeito disso. Por isso que Paulo fala o seguinte, olha, não tem problema você comer, para um judeu, carne de porco, meu Deus, carne, não. Lembra aquele sonho de Pedro? Que o anjo fala para ele, olha, não fale o que é impuro, o que eu falei que não é. O que acontece é que Paulo fala o seguinte um pouco depois, olha, se você vai comer carne, meu irmão, coma. Porque o que vem não te impurifica, mas o que torna impura todas as coisas é o que está no seu coração. Então você não vai comer carne, ó, aí você avalia, se o irmão do seu lado é mais fraco na fé e vai se escandalizar com isso, não come. Preze pela fé do mais fraco. Preze pela fé dele. Se o mais fraco não vai aguentar, então preze. É a única circunstância que Paulo vai falar a respeito das questões cerimoniais. Agora, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que não me convém? Bom, aí precisa ver a pureza do seu coração. Quer ver um outro negócio que eu estava estudando isso aqui, eu fiquei pensando? Eu gosto muito de filme. Eu e o Caio, por exemplo, a gente tem um grupo que a gente fica só conversando sobre filmes. O grupo é eu e ele. E é isso aí. E aí, mas eu estava pensando nesse negócio de filme, né? Porque, por exemplo, eu gosto daquele Busca Implacável. Vocês gostam, né? Busca Implacável. Liam Neeson vai salvar o filho. E aí a gente gosta de John Wick. Você gosta de John Wick? Aí vai assistir John Wick, não sei. Aí falar outro, sei lá, outro filme. Aí eu estava lendo esse texto e pensando nesse lance da motivação do coração. Aí Deus me perguntou isso aí. Por que você gosta de assistir alguns tipos de filme? E eu fiquei pensando, por que eu gosto de alguns tipos de filme? Porque existe não sei se você conhece essa palavra, catarse. Catarse é quando você não pode fazer aquilo, vou explicar de uma maneira bem para ficar entendido. Você assiste um filme e o cara vai, e você fala, é isso aí, meu. E tem hora que você fala assim, mata ele, né? Perceba que você está assistindo um filme, mas qual é a motivação do seu coração por aquilo ali? De verdade. Você está falando assim, olha, é que eu sou crente. Mas se eu não fosse crente, era isso que eu queria, né? Porque isso fala do nosso coração. Aí você pode falar, mas aí você está pegando muito pesado, não precisa ir tão longe, né? Bom, aí cada um sabe de quão puro tem que estar o seu coração para ver a Deus. Porque se Moisés, que era Moisés, só pôde ver Deus de relance, e eu e você? Quanto nós queremos comungar do reino? Porque aí a gente vai entrar naquilo que Paulo diz, olha, tem coisa que não edifica. Tem coisa que edifica. A questão é, o que você está construindo em aspectos de pureza? Quão você quer construir esta casa neste reino? Aí é sua questão. Existe um terreno. Você pode construir uma casinha de 2 cômodos, como você pode fazer uma mansão. Agora, isso você vai ver no seu coração. Mas aí fica a questão, então, para mim. Como saber o estado da pureza do meu coração? Primeira coisa, não avalie o que você fez ou faz ou fará. Avalie o porquê você fez, porquê você faz e porquê você vai fazer. Você vai pôr a sua oferta ali, a minha mãe comentou sobre os dízimos e ofertas. Sabe por que a gente não fala de dízimo e oferta no culto? Porque esse é assunto de gente madura. E muitas vezes, no ambiente de culto, a gente tem pessoas mais maduras, menos maduras, e aí é necessário que cada um seja tratado a respeito desse assunto. E a gente não precisa fazer uma pregação para te convencer a dar dinheiro, porque essa não é a questão. De fato, o que a minha mãe falou é verdade. A gente precisa de dinheiro, não precisa ser para pagar as contas lá, tem um monte de continha lá que precisa pagar. Só que é o seguinte, numa casa, eu não vou chegar para o Natan e falar assim, filho, é o seguinte, conta de luz, você vai participar como? Não, porque isso não é assunto para ele ainda, né? Quando tiver, sei lá, 6 anos de idade, aí a gente começa... Tô brincando. Muito cedo. Não, mas quando ele tiver lá seus 16, 17 anos, talvez, se já estiver trabalhando, que vai trabalhar cedo, que eu não vou ter um monte de filho para não trabalhar. Eu tenho um monte de filho porque é investimento, certo? Mas então assim, 16, 17 anos, filho, participa aí. Participa aí para você aprender a sua responsabilidade nessa casa, assim como nós temos que entender a nossa responsabilidade no reino. E mais, falar da pureza do nosso coração, inclusive com relação ao dinheiro. Porque é necessário que eu vou pôr meu dinheiro lá, mas por que eu vou fazer isso? Dê que Deus te devolverá. Você está dando mesmo?
é seu mesmo? Para pensar, dois minutinhos. Para pensar rapidinho, é seu? O que você tem é seu? Então, não põe ainda. Por isso que Jesus vai falar, no capítulo 5 ainda, olha, se você tem uma oferta, vai entregar a oferta, e você tem algo contra o seu irmão, não entrega. Por quê? Não interessa o que você faz na superfície, interessa o que está no seu coração. Você entrega uma oferta, está todo mundo vendo que você está ofertando, mas eu, Deus, conheço o seu coração. E essa oferta não adianta de nada em termos de devoção, porque o seu coração está impuro. É isso que Jesus está dizendo. Quando você olha a partir do versículo 27, o 31, quando você vai vendo, Jesus fala assim, olha, se te disseram que você não pode trair sua esposa, eu vou te dizer mais. Se você olhou para outra e pensou, você já traiu. O que Jesus está dizendo? Que não adianta ter eu não traio uma esposa. Parabéns. Mas e no seu coração? Você já traiu a sua esposa? Ou você já traiu o seu marido? É no coração. O assunto de Deus não é na superfície. É no coração. É no coração. É disso que Jesus está falando. Então, não avalie o que você faz, avalie o porquê você faz. E vai ter hora que você não sabe. Vai ter hora que você vai parar e falar assim, pô, mas peraí, eu sempre fiz isso assim. Deus, por que eu faço isso? E aí, como diz lá em Salmo 139, quem sonda o seu coração e conhece é Deus. E Ele é quem vê se há nele algum desígnio mal. E que Ele revele a você. Você faz isso errado, ou motivação errada. Faz bonito, mas a motivação errada. Está impuro na origem. Está impuro na fonte. Então muda o quê? A fonte. Segunda coisa, compare os seus motivos, os seus porquês com os de Cristo. Abra a sua Bíblia em Hebreus. Hebreus, capítulo 13. Veja, compare as suas motivações, os seus porquês com os de Cristo. Mas como você vai fazer isso? Você tem que conhecer a Cristo. Se você não conhecer a Cristo, não tem como você comparar, certo? Comparar você com o desconhecido, não tem comparação. Tem que conhecer. Olha o versículo, Hebreus 13, versículo 20 e 21 diz assim: o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem, para fazerem a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Então ele está dizendo o seguinte, olha, que Deus mova o seu coração para você, de acordo com a fé que você tem em Jesus, porque se você crê em Jesus, é Ele que você tem que conhecer. Ok? Então que você se compare com Jesus na motivação. E na motivação com Jesus, a gente vai sempre perder, eu sei, mas não fica triste não, porque aos pouquinhos a gente vai chegar lá. Abra sua Bíblia em João. Capítulo 17. Olha a motivação de Jesus. Qual era... Jesus é demais, né? Eu não sei qual é a sua percepção de Jesus. C.S. Lewis, num livro chamado Cristianismo Puro e Simples, ele fala o seguinte, Jesus, você só tem dois caminhos. Ou ele é um louco para você, ou ele é Deus. Ele fala que a pior coisa que tem é você falar que Jesus é um cara legal. Não, admiro Jesus, ele é uma grande pessoa, sou fã dele, mas... Não, então ou ele é Deus, ou ele é um cara, ou ele é um louco. Uma dessas duas coisas. O meio termo não dá. Para nós ele é Deus, amém? Jesus é Deus. Olha a motivação de Jesus. Jesus curou, Jesus multiplicou pão, Jesus morreu, ressuscitou, Jesus fez e aconteceu na terra. 3 anos. Em 3 anos Jesus marcou a história. Já parou para pensar nisso? Quantos anos o mundo tem? Vamos contar só a partir de Jesus. 2020, certo? Mais ou menos. Em 3 anos, Jesus marcou a história para mais de 1000 anos. Para mais de 5.000 anos. Marcou a história da humanidade.
com 3 anos de trabalho. Certo? Mas olha a motivação. Versículo 6. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Tu os deste a mim e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Jesus está dizendo o seguinte, que o grande objetivo dele era simplesmente revelar o Pai. E o meu e o seu objetivo em tudo que fazemos tem que ser revelar a Jesus Cristo, revelar o reino. Por isso que nós vamos mudar daqui, vamos, mas por quê? Nós vamos reformar, vamos, mas por quê? Nós vamos pintar a parede, vamos, por quê? Nós vamos comprar outro carro, vamos, mas por quê? Nós vamos pedir um aumento na empresa, vamos, mas por quê? Nós vamos estudar, fazer faculdade de direito? Vamos, mas por quê? É triste ver uma família que empurra o filho para fazer uma faculdade porque vai dar mais dinheiro. Cristãos. Meu irmão, a gente tem que empurrar o nosso filho para fazer uma faculdade, para estudar, para avançar, para manifestar a glória de Deus. Pois os filhos são pessoas que Deus nos deu, assim como nos deu para Jesus, para que nós devolvamos a Deus como? Crendo de que Ele é Deus. Esse é o nosso mote principal de vida. Tudo que é composto em nossas mãos, ir de volta para Deus. Agora, se o meu e o seu coração for impuro, tudo que chegar à nossa mão vai ser impuro. Por isso que Jesus toca no leproso, e o leproso sai curado, e não é Jesus que sai contaminado. Porque a pureza de Jesus contamina os impuros. E ponto. Qual era o problema? Que os judeus achavam que o que importava era o que é visto. E Jesus estava dizendo, o que importa é aquilo que só Deus vê, que é o seu coração. Que é o seu coração. Ah, eu não quero casar. Por que você não quer casar? Ah, eu quero separar. Por que você quer separar? Ah, eu quero, sei lá, ter 20 filhos. Por quê? Para abrir uma empresa e ter muito mão de obra barata. Não. Não, eu não quero ter filho. Por quê? Por quê? É necessário que nós nos perguntemos. Nós não estamos aqui para brincadeira. Nós não estamos aqui para passear. Por quê? O porquê fala do nosso coração. Fala da nossa pureza. Fala da nossa condição. E eu vou te dizer uma coisa. Aquele que tem um coração puro vai se encontrar com Deus. É nisso que eu creio. No grande dia, a gente vai se encontrar de cara. Cara a cara com Deus. E sabemos disso porque já estamos nos encontrando com Ele diariamente. Para que você entenda, abra sua Bíblia em Salmos, só para que você perceba a condição dos judeus. Eles estavam muito preocupados só com o que aparecia. Salmos 24. Mas Deus já tinha falado para eles que o que importava era o coração. Eles não eram ignorantes, não. Eles só eram descuidados, talvez, seletivos no ouvir a mensagem. Mas olha o versículo 3 e o versículo 4. O versículo 3 começa assim. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no santo lugar? Ou em outras palavras, quem poderá ter comunhão com Deus? Ou em outras palavras, quem poderá ver a Deus? Versículo 4. Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Aquele que tem as mãos limpas, ou seja, o que pratica é limpo, porque o coração é puro. Por que você faz o que faz? Essa é a pergunta. Por que nós fazemos o que fazemos? Se você faz algo de bom, não deixe de fazer o bom. Mas se pergunte, por que você faz o que faz? Se a motivação é ruim, mude a motivação. E a prática vai melhorar e vai trazer consigo o fruto de Deus para mim e para você. Por que fazemos o que fazemos? Se você se questiona nisso nessa manhã, se ponha de pé e nós vamos orar.
Feche os seus olhos. Pense no seu trabalho. Pense na sua vida na igreja. Pense na sua família. Nas suas ações com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos. Pense em tudo que é visível. E se pergunte por que você faz o que faz. Por que você senta no culto como senta. Por que você abre a Bíblia como você abre. Por que você pensa das pessoas como pensa. Por que você fala com as pessoas como você fala. Questione o seu coração. Avalie não o que você faz, mas o porquê você faz. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nessa manhã, nós já sabemos que o Senhor já conhece, já sonda os nossos corações por completo. Mas essa manhã nós queremos te pedir algo, Pai. Revela, Pai, a motivação do nosso coração, Pai. Se é por prepotência, se é por arrogância, se é por egoísmo. Pai, o que quer que seja. Porque nós aprendemos hoje, Pai, que é do coração que procede todas as coisas ruins, Pai. Se pessoas assassinam pessoas, Pai, neste mundo, é porque a atitude delas nasceu no coração, Pai. E nós, por uma questão moral, muitas vezes, não permitimos que a ação venha às nossas mãos, Pai. Mas o nosso coração, às vezes, mata as pessoas, Pai. Porque a Tua palavra diz que se nós odiarmos alguém com o nosso coração, nós matamos a pessoa, Pai, em nosso coração. E, Pai, nós não queremos ser assassinos, não queremos ser adúlteros, Pai. Não queremos ser mentirosos, Pai, em nossos corações, Pai. E por isso nós queremos, Pai, colocar diante do Senhor a nossa personalidade, as nossas motivações, Pai. O centro das nossas decisões, de onde brota toda a ação, Pai. E eu quero te pedir, Deus, revela a cada um, Pai, o porquê faz o que faz, Deus. Por que trabalha? Por que ainda abre a porta da empresa? Por que está no casamento? Por que continua casado? Por que faz o que faz? Por que fala como fala com a esposa, com o marido, com os filhos, Pai? Por que compra o que compra? Nos faça questionar, Pai, as motivações do nosso coração. Por que nós ofertamos, Pai? E Deus, que o Senhor mude, Pai. Que o Senhor mude, transforme o nosso coração, purifica o nosso coração, Pai. Como a Tua palavra diz, Pai. Cria em nós, ó Deus, um coração puro, Pai. Para que nós possamos nos parecer cada vez mais contigo, ó Deus. E mais, para que nós possamos nos encontrar com o Senhor, Pai. A Tua palavra nos ensina que somente um coração puro, Pai. Um coração que vai sendo purificado, Pai. É que pode comungar, Pai, da Tua presença. É que pode ter comunhão com o Senhor, Pai. E é isso que nós queremos, Pai, ter comunhão contigo. É isso que eu quero, Pai, ter comunhão contigo, Pai. Eu venho a este lugar, Pai, porque eu quero ter comunhão contigo, Pai. Através da vida dos meus irmãos, Pai. Eu leio a Tua palavra porque eu quero ter comunhão contigo, Pai. Eu oro ao Senhor porque eu quero ter comunhão contigo, Pai. Mas revela as coisas que eu faço, Pai, que nada tem a ver com o Senhor. Revela as coisas que eu faço, Pai, que é por pura ganância, que é por puro egoísmo, Pai. Revela, Pai, e revela aos meus irmãos também, Pai. Para que assim nós possamos nos colocar diante do Senhor, ó Pai, para sermos transformados, porque a Tua palavra diz que Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que purifica, Pai. Pois Ele é a água, Pai. A água da vida, Pai. Assim como se lavava, se limpava ali, Pai, no tabernáculo, Pai. Assim também em Jesus Cristo podemos ser limpos, Pai. Purificados do pecado para que possamos entrar na Tua presença. E é na Sua presença que nós queremos caminhar, Pai. É na Tua presença, Pai. Mas sabemos, Deus, que com os nossos corações impuros, com as nossas motivações deturpadas, Pai, isso não será possível. Que nós, pais, saibamos, Pai, e tenhamos como motivação ter a nossa família, Pai, diante do Senhor, Pai. E que então a nossa correção, que então o dinheiro que trazemos para casa, a maneira como administramos seja para manifestar a Sua glória e para colocar a nossa família aos Teus pés, Pai. Que saibamos disso, Pai, que o nosso coração é o lugar onde os nossos olhos não encaram os olhos de ninguém, somente o Teu, Pai. E é com o Senhor que nós queremos nos encontrar, Pai.
na quietude, Pai, da intimidade da nossa oração, nos encontrarmos com o Senhor, Pai. Revela o nosso coração, Pai, em nome de Jesus, Deus. Amém, Pai. Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição. Se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei.